como é que eu comprei, remodelei e vendi o meu primeiro imóvel? Então, primeiro imóvel, muita incógnita, muita inexperiência e muita vontade. Agora ainda mais vontade, na verdade, mas pronto. Eu comecei, lá está, quando encontrei o imóvel, na altura, e muito importante, estava a ser já acompanhado por um consultor imobiliário e meu amigo, que é o Jaime Faria, by the way. Ele também tem um Instagram. Opa, se quiserem negócios para investimento imobiliário ou até habitação, o que seja, falem com o Jaime. 5 estrelas. Se não fosse ele, eu acho que dava ainda mais em maluco do que dei, portanto, próprio para o Jaime. Obrigado. Acompanhamento de A a Z em todos os processos, excelente. Desde como é que funciona a papelada, desde a negociação, até o processo de venda. O processo da venda e até nas obras. Me deu uma mãozinha, portanto, Jaime, grande props. Então, tudo começou com a ajuda dele. Comecei a procurar um imóvel com a ajuda dele que fosse de encontro aos meus objetivos, que na altura a minha ideia era comprar, remodelar e alugar, porque eu na altura não tinha a ideia de comprar, remodelar e vender, porque os meus objetivos eram diferentes. Mas o que é que eu percebi, e muito rápido, porque é que eu mudei de objetivos? Porque eu percebi, se eu comprasse, remodelasse e colocasse aquele imóvel a arrendar, eu só conseguiria fazer isso outra vez passado muitos anos, porque não ia ter dinheiro suficiente para fazê-lo. Por isso, mudei de estratégia, porque não me queria estar a bloquear. Quer dizer, faço um negócio e depois tenho que esperar 3 ou 4 anos para fazer o próximo. Não fazia sentido para mim. Daí eu ter mudado então para uma estratégia agora inicialmente para angariar muito capital, só de compra e revenda, para depois transitar para compra e revenda e compra para arrendamento, ou então mais conhecido como fix and flip, compra e revenda, e buy and hold, comprar para arrendamento. Então encontramos a casa inicialmente para comprar e alugar. A casa estava listada a 90 mil. Segundo umas excelentes técnicas de negociação do Jaime, conseguimos baixar a casa para 72 mil euros, ou seja, logo aí ganhámos 18 mil euros de margem para toda a merda que eu estava prestes a fazer, que não foi pouco. Pronto, negociámos, conseguimos, começámos a tratar da papelada, contrato de promessa, compra e venda, antes de tudo. Durante o contrato de promessa, compra e venda, e até à escritura, eu já tinha a chave da casa, ou seja, comecei a contactar empreiteiros para visitarem a casa e darem-me orçamentos do que é que eu queria fazer. Eu tinha 0 contactos na altura, então recorri à internet e chamei cerca de 4 ou 5 empreiteiros, tive cerca de 4 ou 5 orçamentos naquela casa. Na altura, orçamentos para obras muito minimalistas, porque eu estava focado em arrendar, em arrendamento para estudantes, naquele caso, e obviamente que os padrões e as obras que são necessárias para arrendamento para estudantes é diferente para uma casa que vai ser vendida, digamos assim, para a habitação própria de uma família ou o que quer que seja. No entanto, eu estava a ser demasiado minimalista e foi aqui o meu primeiro erro. Eu estava mesmo nos mínimos olímpicos com aquelas obras, mesmo mínimos olímpicos, a tentar rentabilizar ao máximo, fazer o mínimo de obras possíveis, e isso foi um erro total, porque depois, a posteriori, no fim, a casa não estava nos padrões que deveria estar para vender, que foi o que eu acabei por fazer, e mesmo para arrendar, as obras podiam ter sido feitas de melhor forma. Havia algumas coisas que eu achava que não seriam necessárias mudar, quando na verdade eram necessárias mudar. Portanto, erro número 1. Depois, recebi os vários orçamentos. Eu lembro-me perfeitamente que tive um dos empreiteiros disse-me que a casa estava toda fedida e que era preciso uma remodelação completa. Foi o único empreiteiro que me disse isso. Foi o único empreiteiro que me disse que a casa tinha muitos problemas.
e foi o empreiteiro que eu ignorei. Problemas não eram bem problemas, ou seja, imperfeições estéticas, muitas imperfeições estéticas que ele me avisou que ia ter um impacto e que eu não quis ouvir porque não queria gastar dinheiro. Então, obviamente, não acabei por ir com esse empreiteiro, porque se era o único empreiteiro que dizia que não devia ser feito assim, dentro de 5, ele é que estava mal na minha cabeça e eu é que estava bem, e os outros é que estavam bem, não era o caso. Acabei por escolher então um empreiteiro que me deu o orçamento mais barato, né? Como é óbvio, e também, de todos estes empreiteiros, eu não pedi fotos de obras passadas, que eles já tinham feito, não pedi opiniões se alguém já tinha trabalhado com eles, nada, não pedi nada, eu confiei só que eles iam ser bons e acabou, e ainda por cima escolhi o mais barato. Ora bem, comecei a obra, eu estou feliz, com um orçamento baratinho, com um plano claro do que é que eu queria fazer, diria o meu eu, na altura, e pronto, começámos as obras. Começando logo pela primeira peripécia, que era, ou seja, eu escriturei a casa, ou seja, efetivamente comprei a casa em fevereiro de 2025, numa quinta-feira, e na segunda-feira iam começar as obras, e eu percebi-me que eu não tinha água nem eletricidade na casa, ou seja, como é que vou meter obras lá na casa? Neste caso o empreiteiro vinha de Lisboa, ia passar lá o tempo, como é que eu vou fazer obras naquela casa se não tenho água e eletricidade? Então, como é que eu só me apercebi isto na altura da escritura? Não perguntem, mas pronto, lá fui eu a fazer um contrato de água e de eletricidade. Fui fazer um contrato de água e de eletricidade, nunca tinha feito nada disso, né? Portanto, um bocado à toa, fui para a loja de cidadão, fiz o contrato e eles disseram-me que segunda-feira, então, já iam conseguir lá ter água e luz e eu, graças a Deus, vai estar tudo certo. Segunda-feira o empreiteiro chega, dá as chaves de casa e ele vai à casa e diz-me não há água na casa. Estou na minha pausa do almoço, recebo esta chamada a dizer que não há água na casa. Quando a companhia de águas tinha-me dito que tinham instalado o contador e que havia água já na casa. Eu, obviamente, não consigo resolver este problema sozinho, estou a trabalhar, ligo à companhia de água e dou-lhes o maior transparente da vida deles a dizer que disseram-me que eu tinha água e que eu não tinha e que eu tinha lá pessoas a viver e precisavam de água. Então a companhia de águas vai imediatamente ao local e percebem o erro que eles fizeram. Primeiro dia de obras, instalaram o contador de água na casa errada. E ativaram a água na casa errada. E depois ligam-me novamente a dizer, nós efetivamente instalámos a água na casa errada, mas a sua casa não tem espaço para ter contador de água. E eu, não, desculpa, tenho que ter. Acabaram por descobrir que o meu espaço para contador de água estava atrás de uma parede que eles tiveram que fazer um buraco para conseguir instalar a água. Portanto, este foi o primeiro dia de obras, um sucesso tremendo, e acho que foi das minhas chatices mais pequenas, na verdade, dentro de todo este negócio. Portanto, malta, estejam prontos para imprevistos, porque eles vão acontecer. Tipo, eles acontecem sempre, 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 sempre. E mentalizem-se mesmo que vai acontecer e olhem para os imprevistos como parte do processo. Olhem para os imprevistos como uma coisa que é inerente ao negócio, inerente ao que vocês estão a fazer e que é simplesmente uma coisa que têm que resolver e não, oh meu Deus, e agora? Não é. Eu sei que vai haver imprevistos, eu sei que vou ter que resolvê-los, portanto tentei não estressar, porque eu estressei e não valia a pena. Pronto, essa foi a primeira coisa. Conseguimos água e as obras decorreram a partir daí. Foi um processo longo, muito longo estas obras, muito mais do que eu estaria à espera. E durante a obra aconteceu muita coisa mal, malta. Tipo, foi péssimo. Péssimo, péssimo. Eu andava com a cabeça perdida. Tipo, esquece. Horrível. Tipo, horrível mesmo. Tipo, acho que nunca tive uma experiência tão estressante da minha vida. Mesmo. Péssimo. Então porquê? Houve muitas, muitas peripécias, mas eu vou restringir-me
vou restringir-me às mais graves, digamos assim. Então, primeira peripécia. Primeira peripécia foi, eu apesar de não saber nada, pelos vídeos que eu tinha visto, neste caso do Ricardo Matos, eu vi que ele aconselhava vivamente a fazer um contrato de obras. A fazer um contrato de obras com o teu empreiteiro, porque assim é um vínculo que o que está lá vai ter que ser cumprido. E eu, perfeito, fiz um contrato de obras, fui à net, procurei um template, escrevi um contrato de obras com esse template e pronto, seguimos a obra com este contrato, que nem sequer estava válido, digamos assim, porque nem o advogado nem o solicitador viu aquele contrato, e mediante a obra, o seguimento da obra, eu reparei que a obra ia demorar muito mais tempo do que ele me tinha prometido que a obra iria demorar. O que é que eu quero dizer com isto? A obra, no contrato, estava escrito que ele teria que finalizar a obra em 4 semanas e na verdade a obra acabou por demorar 3 meses. E durante esse tempo eu fui-lhe dizendo múltiplas vezes ao empreiteiro: olha que estás a demorar mais do que é suposto, etc. Vais-me ter que pagar este valor no fim da obra. Ao qual ele dava sempre uma desculpa farrapada, para o qual o porquê da demora das obras, que eu não aceitava, mas eu percebi que não valia a pena discutir. Então, no fim de tudo, onde fizemos no final da obra, onde fizemos um acerto de contas, etc, etc, eu mencionei-lhe o valor que teria que pagar a menos, ou que ele teria-me que devolver, por causa do atraso na obra, ao qual ele ficou super insatisfeito e recusou-se e queria que eu lhe pagasse a totalidade, sem descontar esse valor. Totalidade que estava também a totalidade que estava também descrita, digamos assim, no contrato, que não era válido, ou seja, nenhum de nós ali estava vinculado, nem ele nem eu, estávamos apenas vinculados pela nossa palavra por aquele contrato, que não tinha nenhuma credibilidade, porque não foi carimbado, ou que seja, por um advogado ou solicitador, ou seja, não valia nada. No entanto, acho que não era justo de qualquer forma eu pagar a totalidade do valor, dado que estava aquilo descrito e dado que ele demorou mais de 3 meses do que supostamente era suposto a fazer as obras. Ele ficou super insatisfeito, no entanto foi para a cidade dele, porque ele não era de Coimbra, ele era de Lisboa, e nas próximas 2 semanas ele ligou-me todos os dias às 7 da manhã, mandava-me mensagens, todos os dias, a dizer: eu quero o meu dinheiro, que pronto, que não era o dinheiro dele, na verdade, e até, pronto, chegou a dar o meu número dele a funcionários para me ligarem, a dizer que, pronto, a fazer chantagem e não sei o quê, mas na verdade estava lá o contrato assinado, aquele dinheiro era meu, portanto eu acabei por não enviar o dinheiro e pronto, e acabámos por ficar assim e não houve mais chatices. No entanto, durante o processo de obra houve mais chatices. Isto foi só uma das chatices, que foi muito complicado, mas durante o processo de obra houve ainda mais chatices. Porquê? Eu na altura estou a passar aqui por uma estrada, esquece, está horrível, meu Deus. Bem. Pronto, durante o processo das obras eu recorri a financiamento bancário também para as obras. Como é que funciona o financiamento bancário para as obras? Quando tu fazes um financiamento bancário para a habitação, eles dão-te logo o dinheiro todo que precisas para pagar a casa. Quando é para as obras, eles não te dão logo o dinheiro todo para as obras. Não te dão. O que é que isto quer dizer? Que só te vão dando o dinheiro à medida que as obras avançam. Ou seja, como é que isto funciona? Imagina que tu tens um orçamento de obras de 40 mil euros e mediante esse orçamento e o que é preciso de fazer na casa, que está descrito nesse orçamento, já 50% das obras já estão concluídas. Tu chamas o banco
vai à tua casa, verifica que realmente 50% das obras estão concluídas e então vai-te libertar, vai-te dar 50% do valor que até supostamente iam emprestar, ou seja, se era 40 mil, dão 20 mil euros, ok? O que é que isto quer dizer? Que tu não tens o capital para pagar e não tens o capital para as obras quando te apetece, é mediante a libertação do banco, coisa que eu já tinha avisado o meu empreiteiro que ia acontecer. Olha, quando chegares aqui mais ou menos ao valor acordado, o que é que isto quer dizer? Estava lá dito que quando o empreiteiro completasse 50% da obra, isto no contrato, eu tinha que lhe dar, por exemplo, 30% do dinheiro do orçamento. Ou era 50%, era um valor. Ou seja, eu disse, olha, quando estiveres a aproximar-te dos 50% das obras concluídas, avisa-me, porque eu vou ter que chamar o banco, para o banco me dar o dinheiro para eu te pagar. E estava descrito no contrato também. E ele, ok, tudo bem, e concordámos e avançámos assim, sem problema, e estava descrito no contrato, tudo ok. O que acontece? O empreiteiro liga-me um dia, olha, 50% das obras estão concluídas, preciso do meu dinheiro. E eu, ok, tudo bem, deixa-me só, já não ia à casa para ir há 2, 3 dias, deixa-me só ir à casa, ver como é que estão as obras, se estão efetivamente 50% concluídas, e depois chamo o banco para fazer a vistoria, para me dar o dinheiro, para eu lhe dar o dinheiro. Ok, vou ver a casa e as obras não estavam 50% concluídas. E isto, atenção, que já foi passado para aí 2 meses. E supostamente obras que iam ser feitas em 4 semanas. Portanto, estão a ver aqui a situação. Pronto. De qualquer forma, cheguei lá, vi, não estava 50%, estavam tipo 40, 35%, não há problema. Eu na altura cheguei a fazer as contas, estava para aí 35, 40, não sei. Disse-lhe, mas disse, olha, não há problema, se precisa do dinheiro, eu chamo o banco na mesma, que é para eu lhe pagar e não se preocupe. Ok, chamo o banco. Como podem calcular, vocês não chamam o banco para ir ver a vossa casa e é tipo dia a seguir ou 2 dias depois. É um processo que demora, tranquilamente 2 semanas, né? Que na verdade demorou para aí 2 ou 3 semanas a darem-me o dinheiro. Ora, durante este período de 2 ou 3 semanas, o meu colega empreiteiro decidiu que precisava mesmo do dinheiro. Devia estar apertado do dinheiro, não sei, ou precisava do dinheiro para outra obra, ou o que seja, mas ele claramente estava apertado de dinheiro. E precisava mesmo do dinheiro. Então o que é que o senhor empreiteiro decidiu fazer? Decidiu ameaçar-me que se eu não lhe desse o dinheiro passado X tempo, ele ia abandonar a obra. E pronto, e a partir daqui uma carrada de telefonemas e negociações e não sei o quê, que mais umas chatices, né? Mais umas chatices. E foram estas as 2 grandes chatices, digamos assim, da obra, principais, que o processo todo foi péssimo, porque a relação com o empreiteiro já estava péssimo, foi tudo péssimo, na verdade. Portanto, o grande erro número 2, grande erro, pouco cuidado a escolher o empreiteiro. Tipo, zero cuidado, na verdade, tipo, zero cuidado. Foi orçamento mais baixo, não pedi exemplos, não pedi opiniões, não pedi nada, foi só siga, bota. Pronto, foi o grande erro. Terceiro grande erro, como disse há pouco, eu percebi que se eu fosse alocar aquele imóvel, em vez de vender, só conseguia comprar outro imóvel passado alguns anos. E isso não ia de acordo com os meus objetivos. Então eu mudei a estratégia e decidi que queria, na verdade, vender aquele imóvel. Mas eu estava a fazer obras para arrendar o imóvel e não para vender. Ou seja, eram obras um pouco diferentes. Decidi mudar a estratégia, tive que mudar ali algumas obras, acarretou também mais custos e mais chatices. E, ao fim de tudo, para além dessas chatices que eu tive com o primeiro empreiteiro, com esse empreiteiro, as obras também, os acabamentos não ficaram nada bem. Nada, para não dizer péssimos. Rapaz, não estavam péssimos. Estavam muito maus os acabamentos. Pronto, estavam maus os acabamentos. Ou seja, a qualidade da obra em termos de acabamentos não foi desejável e depois ainda tive que recorrer a outro empreiteiro para fazer ainda mais obras para conseguir ter aquilo pronto a vender. Ter aquilo como deve ser.
No fim disto tudo, isto claro, com muito mais pormenores por dentro, com muitas mais chatices, e viver isto é mais difícil do que estar agora a contar, agora até tem piada, né? Na altura não tem muita piada, não é fácil, malta. Portanto, estejam preparados, vão surgir imprevistos. Aqui havia muita coisa que se eu fosse mais bem informado não iria acontecer, ou seja, muitas chatices aqui foram responsabilidade minha e competência minha, é verdade. Vai existir, também vai existir umas que não são da nossa responsabilidade, mas que aparecem na mesma. Mas aqui, olha, houve muitas chatices, foram erros meus por estar pouco informado, mas também ao menos avancei, e se não tivesse avançado, quem sabe o que é que, se calhar, né, se estivesse aqui à procura de ter a informação toda, ainda não tinha comprado nenhum imóvel, porque vocês nunca vão ter a informação toda, e na verdade a melhor forma de ganhar informação, experiência e saber lidar é fazer, malta. É fazer. E eu aqui, como comprei um T2 por 72 mil euros, tinha muita margem para ir, podia fazer muita merda, que na verdade, mesmo que fizesse 0 euros, ao menos tinha aprendido, mas mesmo assim ainda fiz 30 mil euros, portanto, antes de impostos, acho que correu bem. Pronto, a outra chatice, lá está, mudei a minha estratégia, decidi que queria vender o meu imóvel, tive de fazer mais obras, e mesmo assim, os acabamentos do outro empreiteiro não estavam ok, então depois a vender foi muito difícil, malta. Foi difícil vender esta casa, porque a casa tinha sido renovada, estruturalmente e funcionalmente a casa estava top, mas os acabamentos, que é o que as pessoas comem, as pessoas vêm e entram, não estava ok, malta. Não estava ok. E foi muito difícil vender a casa, mais uma vez props para o Jaime, que fez um trabalhão do caraças para vender esta casa. Grande props. Pronto, malta, foi assim mais ou menos a experiência, foi uma experiência muito dura, foi uma experiência onde aprendi muito, foi a experiência que foi a primeira experiência, ou seja, se calhar das mais importantes, porque se eu não tivesse tido esta primeira experiência, não iria ter nenhuma, correto? Portanto, foi esta experiência que fez com que eu começasse a levar isto mais a sério, que eu quisesse fazer mais negócios, fiz os meus primeiros milhares de uma vez a sério com o imobiliário ou em geral, e acho que foi uma experiência que mudou-me a vida, e agora vamos para os próximos, e é isso, malta. Pá, dentro desta experiência aprendi muita mais coisa, aprendi sobre financiamentos, aprendi sobre papéis. Em termos de financiamento, já agora, outro erro que cometi e posso partilhar com vocês é que, na altura, era a minha primeira casa, ou seja, eu podia, se tivesse comprado para a habitação própria permanente, podia ter aqui beneficiado da isenção de IMT e de imposto de selo e de financiamento a 100%, ou seja, pagava menos impostos e tinha que dar menos capital inicial, porque o banco financiava 100% do valor da casa. Não o fiz, porque na altura pensava que se não utilizasse o benefício agora e comprasse por habitação própria secundária, podia depois utilizá-lo mais à frente numa casa mais cara. E é verdade. E é verdade, eu posso efetivamente fazer isso. Só que, para agora poder utilizar este benefício numa habitação própria permanente, tenho que estar 3 anos sem ser proprietário de uma casa. O que não vai acontecer, obviamente, porque eu quero continuar a fazer investimentos imobiliários e estou prestes a fazer mais outros. Ou seja, mais uns milhares, umas mocas que eu podia ter poupado e que não fiz. Portanto, malta, olha, muito duro, mas valeu 100% a pena, e as lições ficam para a vida. E se não tivesse sido a minha primeira experiência, mesmo assim fiz dinheiro, não estaria onde estava hoje. Portanto, super grato pela essa primeira experiência, por ter tido a confiança de ter seguido e por ter conseguido, e por todo o apoio. Está um autocarro a apitar porque não consegue entrar, vai dar bem. Foda-se, estou furido. Desculpe lá. Isto é o que está a viver em aldeias. Mano, borrei-me todo. Pronto, se não fosse esta primeira experiência, não estaria onde estava. E super grato por tudo, pela minha coragem, pela minha dedicação e pelo todo o apoio que eu tive. E olha, sou super grato às más experiências, a quem me proporcionou desafios, digamos assim, durante isto, porque aprendi muito no meu primeiro imóvel, muito, muito, muito. E agora vou cometer muitos menos erros nos próximos. As velhotas a dizer olá. Portanto, olha,
Fica assim a minha primeira experiência. Espero que aprendam alguma coisa com isto, ou pelo menos riam-se. E é isso, malta. Tchauzão.